Olá, Deus abençoe você. Muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso podcast diário. Hoje, episódio 135. Eu, Padre Adriano Zandoná, conduzindo você ao longo desse ano no projeto, na iniciativa Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. Começamos dia 1º de janeiro, vamos acabar dia 31 de dezembro, muito animados, muito felizes aqui, conhecendo mais sobre a Palavra de Deus. E diga-se de passagem que essa é uma necessidade para nós católicos. Eu constato como sacerdote como o nosso conhecimento, tirando raras exceções, dos católicos da Bíblia é raso, é muitas vezes pequeno. Então nós precisamos, conhecer a palavra de Deus, porque isso vai nos dar critérios, gente? Para reconhecer quando um pregador está pregando, se aquilo vem de Deus ou não, se aquilo é certo ou não. Diante de uma situação da vida da gente que a gente precisa fazer um discernimento, o conhecimento da palavra de Deus vai nos dar discernimento, para optar pelo que é melhor. Somente conhecendo a palavra de Deus nós vamos conseguir ter o pensamento de Deus, como disse São Paulo aos Filipenses, né? Pensar como Deus. Isso é muito importante. Olha, lembrando que eu sempre uso a Bíblia da Ave Maria que está na internet, chamada Bíblia Católica da internet. Se você tem a Bíblia da Ave Maria, pode ser que corresponda aos termos ou pode ser que mude uma coisinha ou outra, porque em cada edição há melhoramentos, há novas traduções, há correções, entendeu? Porque a Bíblia é um livro muito grande. Então, pode ser que defira uma coisa ou outra, esteja diferente, né? Uma coisinha ou outra. Mas se você quiser acompanhar fidedignamente, é só ler, digitar Bíblia Católica e digitar os capítulos que a gente está lendo em cada dia aí na internet, que você vai acompanhar fidedignamente, tá bom? Hoje nós leremos 2 Samuel 17, 1 Crônicas 22 e o Salmo 36. Eu já adianto que o Salmo 36 vai ficar como tarefa de casa. Mas olha, é para você ler, faz parte do estudo. Porque se você não lê o Salmo 36, chegando lá em dezembro, você não vai ter lido a Bíblia inteira, não vai fazer sentido, entendeu? Então leia, porque nem sempre eu vou fazer aqui, porque eu não quero que o podcast fique muito grande. É uma coisa, como eu tenho dito desde o início, para ser leve, para ser instrutiva, mas para ser uma coisa que seja possível de ser lida, de ser acompanhada diariamente, né? Então, Salmo 36, já anota aí, acabando aqui, você já o lê, já medita sobre ele também, tá bom? Isso é muito, muito importante. E olha, eu quero convidar você a fazer parte da nossa família. Se você não é inscrito, inscrita, se inscreva agora no meu canal. Aqui eu posto o Evangelho do dia, a homilia do dia, todos os dias entre o terço e 6 da tarde. Tem a playlist das orações poderosas, com orações muito fortes. Tem os clipes do meu DVD, muita coisa boa, tá bom? Vamos ouvir então a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 17. Aquitofel disse a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e irei ainda esta noite perseguir Davi. Vou atacá-lo no momento em que estiver extenuado de fadiga. Provocarei pânico, e todos os que estão com ele fugirão. O rei ficará sozinho, e então o ferirei. Em seguida, te reconduzirei todo o povo, assim como a esposa volta para seu esposo. É só a um homem que procuras, e todo Israel estará em paz. Esse conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. No entanto, Absalão disse: Chamai Cusai, o araquita, e ouçamos também o que ele tem a nos dizer. Chegando Cusai, Absalão disse-lhe: Eis o que propôs Aquitofel. Faremos o que ele disse? Se não, fala por tua vez. Desta vez, respondeu Cusai, o conselho de Aquitofel não é bom. Tu sabes, ajuntou ele, que teu pai e seus homens são valentes e estão furiosos, como a ursa a quem roubaram a cria na estepe. Teu pai é um guerreiro e ele não permitirá que a tropa repouse de noite. Ele deve estar agora escondido em alguma gruta ou em qualquer outro lugar. E se vier a cair, desde o começo, alguns do nosso exército, isso será publicado e se dirá: houve uma derrota no partido de Absalão. Então, mesmo o mais valente desanimaria, ainda que tivesse um coração de leão, pois todo Israel sabe que teu pai é um herói e que está acompanhado de homens valentes. Eis o meu conselho, que se mobilize todo Israel, desde Dan até Bersabeia, e se reúnam junto de ti tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar, indo tu mesmo no meio deles. Nós cairemos sobre ele em qualquer lugar onde esteja, caindo contra ele como o orvalho cai sobre a terra, e não deixaremos vivos nem ele, nem homem algum dos que estão com ele.
Se refugiar em alguma cidade, todo o Israel trará cordas a esta cidade e a arrastaremos até a torrente, de maneira que não fique dela uma só pedra. Absalão e todos os israelitas acharam o conselho de Cusai melhor que o de Aquitofel. O Senhor decidira frustrar o bom conselho de Aquitofel, a fim de trazer a desgraça sobre Absalão. Cusai disse aos sacerdotes Sadoc e Abiatar: Aquitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel desse modo. Eu, porém, aconselhei-o assim e assim. Mandai, pois, imediatamente a Davi esta mensagem: não fique essa noite nas planícies do deserto, mas atravessa-o sem demora. Não suceda que sejam exterminados o rei e todo o povo que está com ele. Jonatas e Aquimaás estavam em En-Rogel. Uma criada foi dar-lhes as notícias, que eles mesmos levariam ao rei Davi, porque não deviam ser vistos entrando na cidade. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Eles, porém, partiram apressados e entraram na casa de um homem em Baurim. Havia uma cisterna no pátio onde se esconderam. E a mulher colocou uma tampa sobre a cisterna, espalhando por cima grãos socados, de sorte que não se notava coisa alguma. Os enviados de Absalão entraram na casa dessa mulher e disseram: onde estão Aquimaás e Jonatas? Ela respondeu: atravessaram o regato. Puseram-se a procurar, mas não encontrando ninguém, voltaram para Jerusalém. Depois que partiram, saíram os jovens da cisterna e foram levar a notícia ao rei Davi, dizendo: ide, passai depressa as águas, porque Aquitofel deu o seguinte conselho contra vós. Davi partiu com todos os seus homens e passaram o Jordão. Ao amanhecer, não havia um só homem que não tivesse atravessado o rio. Aquitofel, vendo que seu conselho não fora seguido, selou o seu jumento e tomou o caminho de sua casa, na sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morto, foi enterrado no túmulo de seu pai. Davi chegou a Maanaim, quando Absalão passou o Jordão com os israelitas. Absalão pusera Amasa à frente do exército em lugar de Joabe. Esse Amasa era filho de um tal Jetra, ismaelita, que se unira a Abigail, filha de Naás, irmã de Sárvia, mãe de Joabe. Os israelitas e Absalão acamparam na terra de Galaad. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodabar, e Berzelai, o Galaadita, de Rogelim, vieram trazer-lhe camas, tapetes, copos e vasilhas, bem como trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de leite de vaca. Trouxeram tudo isso a Davi e às suas tropas, para que se alimentassem, dizendo: esses homens sofreram certamente fome, fadiga e sede no deserto. 1 Crônicas, capítulo 22. E Davi disse: é aqui a casa do Senhor Deus, e este o altar dos holocaustos de Israel. Mandou Davi que se juntassem os estrangeiros que viviam na terra de Israel e os empregou para trabalharem as pedras que deviam servir para a construção da casa de Deus. Preparou também ferro em abundância, tanto para os pregos dos batentes das portas, como para travar as juntas, e uma enorme quantidade de bronze e de cedros, sem conta, pois os sidônios e os tírios lhe tinham enviado uma grande quantidade deles. Davi dizia: meu filho Salomão é ainda um menino fraco, e a casa que se há de construir ao Senhor deve ser de uma grande magnificência, para ser ilustre e célebre em todos os países. Quero, pois, fazer-lhe os preparativos. Por isso, antes de morrer, ele fez grandes preparativos. Depois chamou Salomão, seu filho, e ordenou-lhe que construísse o templo do Senhor, Deus de Israel. Meu filho, disse-lhe ele, eu tive a intenção de construir uma casa em nome do Senhor meu Deus,
Mas a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos: Tu derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Tu não construirás uma casa para meu nome, pois derramaste diante de mim muito sangue sobre a terra. Eis, um filho te nascerá, que há de ser um homem de paz, porque eu lhe darei paz frente a todos os seus inimigos ao redor. Seu nome será Salomão, e durante seu tempo darei paz e calma a Israel. Ele me edificará um templo, será para mim um filho, eu serei para ele um pai, e firmarei para sempre o trono de sua realeza sobre Israel. Portanto, que o Senhor esteja contigo, meu filho, para que prosperes e construas o templo do Senhor teu Deus, segundo o que disse de ti. Que o Senhor se digne conceder-te sabedoria e inteligência quando te fizer reinar sobre Israel, para que observes as leis do Senhor teu Deus. Prosperarás então, se te aplicares à observância das leis e dos mandamentos que o Senhor prescreveu a Israel por meio de Moisés. Sê forte e corajoso, não temas, não te amedrontes. Eis que por meus esforços preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, bronze e ferro em tal quantidade que não se poderia pesar. Preparei também madeira e pedras, e tu ainda acrescentarás mais. Tens a teu dispor 1.000.000 de operários, como talhadores, pedreiros, carpinteiros e artífices hábeis em todas as espécies de ofícios. Ouro, prata e bronze e o ferro existem em número incalculável. Vamos ao trabalho, e que o Senhor esteja contigo. Davi ordenou a todos os chefes de Israel ajudar Salomão, seu filho. O Senhor, vosso Deus, disse-lhes ele, não está convosco? Não vos assegurou ele a paz em todas as suas fronteiras? Com efeito, ele entregou nas minhas mãos os habitantes da terra, que atualmente estão sujeitos ao Senhor e ao seu povo. Aplicai-vos, pois, de todo o vosso coração e toda a vossa alma, buscar ao Senhor vosso Deus. Construí o santuário do Senhor Deus, para trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios consagrados a Deus, no templo que será edificado ao nome do Senhor. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pela sua misericórdia, Senhor, que vem ao nosso encontro. Nós te agradecemos, Senhor, porque a história da salvação, com todos os seus reveses, violência, luta, erros, é a história do povo de Deus, é a história, nossa história, e nós queremos, Senhor, aprender com o que foi errado, queremos aprender com os erros dos personagens bíblicos, com os nossos erros, e pedimos que o Senhor nos dê a graça da fidelidade, Senhor, de seguirmos ao Senhor com fidelidade, concretamente em tudo o que fizermos, que o Teu Espírito venha sobre nós, nos conduzindo nesse momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, em 2 Samuel 17, hoje, nós vimos que Aquitofel disse para Absalão, deu o conselho para levar 12 mil homens de batalha para matarem Davi, que o povo ia se dividir e ia voltar para Jerusalém depois. Mas Cusai, um espião de Davi, na verdade, encorajou Absalão a fazer uma outra coisa, conduzir ele mesmo o exército, e enquanto isso, ele pediu para avisarem Davi, o que ia acontecer, para Davi fugir, atravessar o Rio Jordão, ir para outras nações e ali ser protegido, Mas olha que situação, gente, o filho dele querendo matá-lo, metade do povo se aliou ao filho dele, ele tendo que fugir. Que situação, Como eu já disse ontem, consequência dos pecados de Davi, consequência da omissão de Davi no exercício da sua paternidade, A poligamia, que a Bíblia nunca encoraja, sabe? Muita mulher, imagina um cara com 5 mulheres, com 300 mulheres como eles tinham, eles não vão conseguir educar bem os seus filhos, E olha, eu digo para você, pai e mãe, a maior missão que Deus te deu nesse mundo é educar bem os seus filhos. Tudo bem, você precisa trabalhar, você precisa de outras coisas, você precisa também ter um lazer, eu entendo. Mas se dedique, dê o seu melhor nessa missão de educar a sua prole, de educar os seus filhos. Porque isso é essencial, sabe? Às vezes o pai e a mãe tá cansado, ou às vezes é preguiçoso. Meu irmão, eu quero só descansar. Olha, se você descansa na hora que você tem que educar, depois, na hora que chegar a hora que você deveria descansar,
que é a época que você tiver mais velho, aí que você vai ter que cansar para ir atrás do seu filho e da sua filha e, sabe, lidar com as consequências do que aconteceu. Então é muito importante. Nós vimos que depois, né, quando Aquitofel viu que o seu conselho não foi conduzido, ele cometeu suicídio, que não é uma coisa boa, não era o que Deus queria, né? E em 1 Crônicas 21, nós vimos que Davi, né, decide ali fazer os preparativos, né, para a construção do templo. Ele começa a reunir os materiais, mas é o seu filho, né, que vai concretizar essa obra. Deus até disse a Davi, olha, você derramou muito sangue. Talvez era uma guerra que foi necessária, mas eu quero que um homem de paz construa, né, o templo. Nós vimos, gente, em João 4, né, falando do templo, que Jesus encontrou a mulher samaritana, né, na beira do poço e disse, né, a mulher disse, os nossos pais adoraram aqui nessa montanha, que eles eram samaritanos, né, mas os judeus adoram em Jerusalém, né, dizem que é em Jerusalém que tem que adorar. Mas Jesus disse, olha, ali em João 4:20, a hora está chegando, e é agora, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, né? Olha que interessante, nós já vimos ali essa adoração em espírito e em verdade, uma prefiguração da Eucaristia, que foi nos dada por Jesus na última ceia, né? E é celebrada em todos os lugares do mundo durante a missa, né? No batismo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo, né? E recebendo a Eucaristia, nós recebemos a Arca da Aliança, a presença de Deus dentro de nós, para nos tornarmos esses templos cheios da presença de Deus, nos quais, né, no Santo dos Santos, a Arca da Aliança com as tábuas da lei, com tudo mais estava lá, né? E a gente recebe também pelo batismo e pela comunhão essa mesma graça de nos tornarmos templos do Senhor, né? Gente, é muito interessante. Me chamou muita atenção quando eu li aqui, voltando ao assunto, que Deus disse a Davi, tudo bem, você foi um guerreiro, foi necessário, você venceu muitas guerras, mas Davi, você derramou muito sangue, né? E esse sangue derramado na terra clama diante de mim, por isso você não vai construir o templo. Gente, olha, vale mais um homem de paz, uma mulher de paz, do que uma mulher forte, do que uma pessoa que resolve, que briga. Deus admira muito, valoriza muito, melhor dizendo, os construtores da paz, né? Tanto que é uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles que promovem, que semeiam a paz, né? É uma bem-aventurança. Deus quer que nós sejamos pessoas de paz. Claro, Davi viveu num tempo que ele teve que lutar essas guerras, não teve muito o que fazer. Mas nós precisamos ser pessoas de paz e valorizar a paz. Às vezes você tem força para brigar, para dizer que o outro está errado, mas seja uma pessoa de paz. Porque Deus abençoa quem promove a paz. E quando você promove a guerra e a discórdia, tenha certeza que isso volta para você também. Você fica ferido, você fica machucado, né? Então, é importante sermos pessoas de paz e semearmos a paz. Salmo, então, 36 como tarefinha para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.